Falei, pessoal, tô aqui de pertinho. Quem que eu pareço aqui de pertinho? Parece um professor aqui do Projeto X, né? Gosta de falar pertinho da câmera, gosta de falar baixinho, né? Aquele que tem o peitinho proeminente, né? Professor Wesley, o comunista de Galaxy, né? Mas eu vou ficar aqui porque eu gosto de ficar um pouquinho longe, eu não fico tão perto assim, não. Galera, a gente está começando aqui hoje um novo projeto, uma nova empreitada no Projeto X, né? Que é, a gente vai começar a resolver questões que estão fazendo aniversário, alguns assuntos que completam aniversários redondos esse ano de 2013, né? Como é o caso do New Deal, implementado em 1933 e completa 80 anos nesse ano. A gente sabe, né, que é costume no vestibular, por exemplo, da UERJ, nos dois primeiros QEs, nos exames de qualificação, também o Enem, os exames militares, né, cobrarem assuntos da história, da geografia, da literatura, que estão completando aniversário no ano em que você faz o seu concurso. Então a gente vai fazer uma passagem interessante e rápida, mas um pouco sintética em alguns temas importantes, como é o caso do New Deal. Foi um grande projeto econômico implementado pelo presidente Franklin Roosevelt, né? Não confundam com Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt foi o primeiro Roosevelt que assume no início do século XX, e o Franklin Roosevelt assume nesse momento pegando, né, os Estados Unidos numa tremenda crise econômica, saindo da crise de 1929, a primeira grande crise do capitalismo. Roosevelt ele já vai ser conhecido como um presidente intervencionista, galera. Isso que você tem que ter em mente quando pensar no New Deal, né, que a gente pode traduzir como um novo acordo, a nova maneira de se fazer economia nos Estados Unidos. É o chamado keynesianismo, galera. Keynesianismo é uma vertente oposta ao liberalismo do Adam Smith, do liberalismo clássico, que visa o Estado mínimo. No Adam Smith, no Riqueza das Nações, percebemos um Estado não atuante nas questões econômicas. Agora, quando vimos o keynesianismo, é o contrário. É uma maior intervenção econômica, beleza? Um Estado controlando os setores econômicos da sociedade, controlando os mercados. Roosevelt vai pensar nesse tipo de medida, né, exatamente para tentar controlar a economia, fazendo com que o capitalismo da mão invisível, né, do liberalismo da mão invisível, não acabasse entrando mais uma vez em uma nova crise. Então ele vai fazer duas grandes vertentes de reformas. Uma reforma econômica e uma reforma social. Na reforma econômica do New Deal, galera, a gente percebe o seguinte. Primeiro, subsídios econômicos a determinados setores do mercado, ajuda econômica. Isso é uma vertente norte-americana que nós vimos inclusive na crise atual, né, com Obama, que foi injetar dinheiro no mercado para não deixar com que as empresas acabassem, né, entrando em concordata, em falência. A emissão monetária, a gente vai ter a criação do Fundo Monetário norte-americano nesse momento, tentando aquecer o mercado, gerando uma economia um pouco mais dinamizada. E ainda, a gente vai perceber também, né, uma reorganização salarial nos Estados Unidos, na tentativa de criar pequenas leis trabalhistas, fazendo com que a galera não entrasse em desemprego por conta da falência das fábricas. Isso é uma tentativa de você proteger o trabalhador para que ele tenha ainda poder de consumo. Quando a gente parte para a análise da sociedade, galera, é um pouco mais ainda tentando criar um estado de bem-estar social, né? Obras públicas nos setores da saúde, da educação. A gente sabe, né, galera, quando você tem criação de obras, você gera emprego. Se você gera emprego, pessoas que trabalham nessas obras e posteriormente pessoas que trabalham nesses setores da economia, trabalham em hospitais, trabalham em escolas, trabalham em prédios públicos, você gera consumo. Nada mais interessante para uma sociedade que está passando por uma crise, saindo de uma crise econômica, que você tenha consumo para que aqueça o mercado interno. Vai haver uma reorganização do sistema de previdência social, tentando garantir, né, principalmente a questão dos desempregados e também dos aposentados, que tem algum tipo de segurança econômica numa sociedade que se vê em crise. E ainda, entrando no encalço da reorganização salarial, né, seguro-desemprego. Porque essas pessoas não entrem numa situação de miséria. A gente sabe que a crise de 29 deixou longas filas em busca de casas, em busca de comida, né? O índice de desemprego e o índice de suicídios na chamada Quinta-feira Negra, né, quando houve o crack da Bolsa de Nova York, foi muito intenso. Alguns dados colocam que foi o maior índice de suicídios em um único dia, no mundo inteiro. Então, para reverter essa crise de maneira tão brutal, nada mais justo do que medidas também brutais. O welfare state, portanto, é essa política keynesiana de bem-estar social, de integração da sociedade com o Estado, tornando o governo atuante, segurando a população, para que ela possa ter um mínimo de conforto.